Boa noite. Que a paz e a luz do nosso meigo e divino Mestre Jesus nos envolva nessa noite maravilhosa e nos permita aproveitar ao máximo. Gente, hoje eu estou nervoso, viu? Depois que eu falei que ia falar esse tema aqui, muitos amigos assim, Chico, mas tem certeza que alguém vai gravar que eu quero ver também? Porque a curiosidade é grande a respeito. Para a gente começar a conversar, eu gostaria de falar aqui para vocês uma pequena história. Deixar só o progresso passar. Uma das muitas histórias que envolve a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Certa feita ela andava pelas ruas de Calcutá, e num monturo de lixo, jogado num canto da rua, ela viu algo que se assemelhava a um ser humano. Ela se aproximou e era uma pessoa. Muitas vezes é tão caro para você fazer o enterro de uma pessoa lá, que às vezes a pessoa joga o parente no lixo. Para a nossa cultura isso é um absurdo, né? Mas lá acontece muito, porque a família não tem condições de fazer o enterro dele, que demandaria um preço exorbitante. Então eles abandonam o corpo. Mas ele ainda estava vivo. Então ela parou, tentou ampará-lo, e ele falava para ela, mas a Índia é um lugar que tem centenas de idiomas, e ela não conseguia se comunicar com ele. Nesse momento passava uma enfermeira e, vendo aquela cena inusitada, uma freira sentada no meio no monturo de lixo com alguém no colo, ela se aproximou e ela falava a língua dele. E Madre Teresa perguntou a ela assim, minha irmã, o que ele tanto fala que eu não entendo? E a enfermeira, sem entender aquela situação, disse, olha, ele pergunta à senhora qual o seu Deus. Porque na Índia há muitos deuses. Então, ele pergunta qual o seu Deus, que ele gostaria de orar a seu Deus, agradecendo pela sua gentileza de estar amparando ele nesse momento terminal. Ela ficou alguns segundos em silêncio, olhou para ele e disse à enfermeira, traduza para mim, diga a ele que ele é meu Deus. A gente briga muito por causa de religião. Todos nós, de uma forma ou de outra, queremos ter mais razão que os outros. Se existe um motivo para que haja preconceito entre religiões, principalmente, é a nossa falta de conhecimento e entendimento de que cada uma fala. Então nós começamos a supor que é isso, que é aquilo, que aquela religião faz isso, aquela religião faz aquilo outro, e nós vamos tomando então cada vez mais mágoa, ignorância. Aí você vai criando ressentimento, porque as pessoas daquela religião que você tem preconceito para com ela começam a se ressentir do preconceito que as pessoas têm. Hoje, a religião que sofre um grande preconceito, por exemplo, é a religião muçulmana. Porque os exemplos que nós temos mais infelizes no momento são de radicais islâmicos. Então parece que todo islâmico é radical. Muitas vezes nós, espíritas, gostamos de dizer também que todo evangélico é radical com relação ao espiritismo. Eu me lembro que ali pelos meus 18 anos, 19, eu estava em casa.
E um senhor muito preocupado bateu à minha porta e eu fui atender. Ele sorriu para mim e disse: você é Francisco? Eu digo: sou. Você não é aquele palestrante que fala ali naquele centro tal? Eu digo: sou. Eu vim trazer para você um recado de Jesus. E abri o verbo. Eu fui do inferno para baixo. Aí quando ele terminou a sabatina, eu virei para ele e disse: olha, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, e da próxima vez que o senhor encontrar com Jesus, diga que eu mandei um abraço. E entrei para casa. Aí o pessoal depois me perguntou: Chico, você ficou com a raiva dele? Não, ele está preocupado com minha salvação, vou ficar com a raiva dele? Ele está preocupado comigo. Ele não quer que meu espírito eterno se perca, então eu estou feliz. Não estou magoado, não estou chateado. Eu vou exigir dele uma compreensão de uma coisa que ele não conhece, não entende. Não. Eu não posso exigir. Então como é que eu posso exigir, tá, que sair julgando outras pessoas que eu também não conheço? Vamos ter que usar melhor os ensinamentos de Jesus. Porque nós observarmos o mal, observarmos as coisas, termos uma opinião dela é natural. Agora a gente precisa tomar cuidado e pensar antes de falar. Porque hoje está na moda se dizer a sua opinião, doa quem doer. Porque pela internet é mais fácil, você não está ofendendo diretamente, você ofende online. Mas as pessoas se ofendem do mesmo jeito. Então, quando a gente começa a falar de religião, isso é problemático. Quando a gente fala de espiritismo no Brasil, então, é uma coisa de louco. Eu já tive um amigo evangélico que me deu uma apostila que falava, ele tinha feito uma apostila que falava os problemas que tinha o espiritismo. Segundo a Bíblia. Eu lhe agradeci, li a apostila, e eu me surpreendi que quando eu comecei a fazer a pesquisa dessa palestra, aí eu vi algumas fontes que ele tinha usado. Porque para muitas pessoas existe o alto espiritismo, o médium espiritismo e o baixo espiritismo. Sabiam disso? Eu também não. O alto espiritismo seria o kardecismo, que estaria mais ligado ao espiritismo originário da França. O médium espiritismo já é uma coisa mais abrasileirada, né, meio aculturada já com os movimentos africanos. E o baixo espiritismo seria aqueles envolvidos com magia negra. Essa definição não é minha não, gente. Você acha em muito lugar. Tanto em sites, se você tiver a curiosidade de estudar, que estudam Umbanda, Candomblé, quanto evangélicos. E parte disso é da nossa própria ignorância. A gente não faz ideia do que é o espiritismo. E os espíritas, inclusive, têm um medo horroroso de alguém dizer que ele é um bandista. Eu trabalhava num meio bastante diversificado. Minha maior alegria, na hora do almoço, muitas vezes, era sentar com 12 evangélicos para falar sobre religião, na hora do almoço. Era uma diversão. Porque eu falava sobre a doutrina, sobre o evangelho, e eles também davam a explicação deles, e era uma coisa maravilhosa. Aí um dia passava, sempre tinha um colega, sempre um brincalhão, né? Aí ele sempre passava por mim e dizia assim: e aí, como é que tá? Bateu um bumbinho, não sei o quê, tinha sempre uma piada. Só que eu sou espírita, mas não sou santo. Entendi aquele dia que você não está de bom humor, né? Então um dia ele passou por mim, eu estava conversando com os amigos evangélicos, um ateu brincava, o evangélico me respeitava. Coisa estranha, né? Aí ele passa por mim e faz assim: e aí, bateu muito esse bumbinho final de semana? Eu não resisti. Eu digo: bati. E foi a noite todinha batendo. Agora é interessante, só me lembrar do teu nome? Não sei porquê, nunca mais ele brincou. Aí você usa a arma contra o próprio bandido, né? Maldade. Mas brincadeiras à parte, é verdade, é importante a gente desmistificar. E nós, os espíritas, nós temos tanto receio de alguém nos confundir com umbandistas, com candomblecistas,
e qualquer outro indivíduo dessa área, que nós cunhamos um termo kardecista. Isso não existe em lugar nenhum, porque kardecista ou kardecismo seria aquele que segue a doutrina de Kardec. Como Kardec não tem doutrina nenhuma, você não está seguindo ninguém nem nada. Porque a doutrina dos espíritos, nós seguimos o ensinamento dos espíritos. Kardec não é santo, não é perfeito, ele não deu a última palavra na doutrina, ao contrário, nos ensinou que a gente tem que estar sempre nos aprimorando, seguindo a ciência, a razão, a lógica, o ensinamento dos espíritos. Então nasce da nossa própria ignorância, do nosso desejo de não ser visto. E afinal de contas, o que é que tem de mais? Nada. Porque alguns de nós dizem assim, não, mas o espiritismo é superior. Em quê? A quem? Nós somos uma forma de ver a vida. Um dos grandes problemas das religiões atuais é que a minha verdade está certa. Porque a palavra de Deus é a verdade. Como Deus é imutável, Deus não pode errar. Se ele não erra, a sua verdade é absoluta. Então, se a verdade de Deus está na minha Bíblia, ou está no Alcorão, ou está em qualquer outro livro sagrado da minha religião, a verdade é a minha. O problema é que a outra religião também acha a mesma coisa, só que a verdade é a dele. Resultado, nós começamos a nos detestar porque nós achamos que a nossa verdade é a única. Graças a Deus, nós fazemos parte, nós espíritas, de uma doutrina que não tem essa pretensão. Nós não somos os donos da verdade. Ao contrário, nós temos o privilégio maravilhoso de nós abandonarmos qualquer conceito que nós acharmos errados. Se a ciência e a lógica nos fizer ver que um conceito estava errado, a gente abandona o conceito e segue a ciência. Foi a própria orientação de Kardec. Qual a religião que pode dizer a gente abandona o nosso conceito? Porque para eles é lei absoluta. É difícil você mudar. Para nós não. Por quê? Porque nós sabemos que a verdade é relativa. Relativa à minha capacidade de ver as coisas. Como eu vejo? Como eu entendo? Se nós fôssemos, por exemplo, verdadeiramente cristãos, porque nós temos tantas denominações diferentes. E às vezes é incrível que você vê um cristão dizendo, não vá na igreja dele não, que ele está errado, venha na minha que eu estou certo. E você fica pasmo. Não, eles estão errados. Aí a gente começa a mandar o outro para o inferno. O céu vai ficar vazio. Porque não vai ter nenhum cristão lá. Porque eles estão se mandando, um está mandando o outro para o inferno, está se excomungando. E a gente que tem um pensamento diferente, não melhor, diferente. Por quê? Porque nós aceitamos a Bíblia, não ao pé da letra. Nós a estudamos. Porque ali dentro está inserido a palavra de Deus. Da mesma forma no Alcorão, no livro sagrado dos hindus. E nós vamos achar a manifestação da divindade transmitindo conhecimento segundo a época, segundo a capacidade de compreensão, segundo a visão de cada um. Aí vocês dizem assim, o espiritismo não evoluiu, não. Não evolui assim tão rápido, não evolui. A gente tem 130 e poucos anos, coisinha pouca, besteira. Nós somos um bebê, a gente nem largou a chupeta ainda. Como doutrina. Gente, graças a Deus, eu tenho cabelo branco, mas não estou tão velho assim, não. Mas quando eu entrei na doutrina, eu quase peguei, o sujeito vinha falar de paletó e gravata. Se ele não falasse de paletó e gravata, não subia na tribuna para falar. Aí muitas vezes o orador não sabia, em certas casas, e vinha só de manga de camisa. Aí o pessoal já tinha um paletó guardado. Só deixaram, no centro que eu participava, de fazer essa prática, porque quase mataram o palestrante. O paletó era menor que ele começou a ficar roxo.
passou mal, aí deixaram ele tirar o paletó e aboliram o paletó e a gravata. O sujeito ficava num calor desse, paletó e gravata. Né? É complicado. E outras coisas. Hoje em dia, acho que ninguém mais fala disso. Mas para a gente tampar a bendita garrafa d'água fluidificada foi uma luta. Só porque Jacomelo levantou a questão, para que a garrafa aberta? Ah, para botar os fluidos dentro, então a gente vai tomar passe de boca aberta. Fecha a bendita da garrafa, que é uma questão de higiene. Você pode comprar a garrafa até lacrada. Não tem problema não. A espiritualidade não vai achar dificuldade de atravessar o meio físico para colocar os elementos espirituais na água. Sem problema nenhum. Mas isso foi motivo de celeuma dentro do movimento espírita. Por quê? Porque nós costumamos ser arraigados a pontos de vista. Embora nós façamos parte de uma doutrina que estuda, a gente não gosta muito de estudar, não. Eu vou conversar a vocês, eu nunca li obras póstumas. Acabei lendo agora. E mesmo assim salteado. Ler mesmo, ainda não. Quantos de nós já lemos o Livro dos Espíritos? Todo. Céu e Inferno. Céu e Inferno é ótimo. Eu li uma vez doente, li do começo ao fim. Estava doente, tinha que fazer, li todinho. Mas pelo menos esse eu li todo também. Porque a gente não tem o hábito da leitura, o hábito do estudo. Só que a doutrina espírita nos convida a isso o tempo todo. É necessário estudar, conhecer, nos aprimorar. Para a gente crescer e entender melhor as outras coisas. Aí, dando uma olhadinha, justamente na Obras Póstumas, eu achei um texto interessante. Kardec dizia o seguinte: dizer-se alguém espírita, mesmo espírita convicto, não indica, pois, de modo algum, a medida da crença. Essa palavra exprime muito com relação a uns e muito pouco relativamente a outros. Uma assembleia para a qual se convocassem todos os que se dizem espíritas apresentaria uma amálgama de opiniões divergentes que não poderiam assimilar-se reciprocamente e nada sério chegaria a realizar, sem falar dos interesses a suscitarem no seu seio as discussões a que ele abrisse ensejo. Porque ele falava de uma doutrina nascente. Se a gente fizer isso hoje, dá briga do mesmo jeito. Porque nós estamos ainda nos formando. Então, mesmo dentro de uma doutrina tão clara, que nos possibilita acesso a qualquer ponto, a qualquer conhecimento, a qualquer hora, à nossa disposição, nós ainda temos dificuldade e pensamos diferente, porque cada um de nós forma a sua opinião conforme a sua capacidade de compreensão da doutrina. Então imagine quando os nossos irmãos das religiões afro-brasileiras começaram a usar também o termo espírita. Aí a coisa enrolou, né? Isso começou graças a uma perseguição no início do século XX, ali por 1900. O sujeito chegava na porta do centro, se fosse tenda do Pai Tomás, a polícia já batia com a botina na porta, e quem tivesse dentro, meu filho, apanhava. Todo mundo preso. Mas por que não fazia isso na porta do centro espírita? Porque o espiritismo, geralmente no início do século, quem tinha acesso falava francês, tinha ido estudar no exterior, por isso trouxe a informação. Então era o filho do engenheiro, era o doutor, era o médico, era o advogado, era o general. Então quem é que vai lá e chuta a porta? Aí chega lá e quem está lá dentro é o próprio delegado, ou o prefeito da cidade. Então a polícia já não entrava. E o pessoal que não era bobo percebeu. Aí chegou lá, tenda espírita do Pai Tomás. A polícia já não ia com tanta vontade. E a própria Federação Espírita Brasileira fez vista grossa, use. Não tem problema não. Porque para muitos, ser espírita é
conhecer os espíritos e seguir o ensinamento deles, não a doutrina espírita. Se ele quiser se autodenominar espírita, sendo um bandista, não tem problema não. Tem um bandista que, se você dizer que ele é espírita, ele faz, não, sou um bandista. Depende do ponto de vista de cada um. Agora, termos preconceito uns com os outros é burrice. Falta de conhecimento e de esclarecimento. Mas então, como essa diferenciação, como é que a gente pode entender melhor isso? Vamos começar por uma coisa simples. A própria mediunidade. A mediunidade dentro da Umbanda, do Candomblé, a visão do desenvolvimento mediúnico é totalmente diferente da visão espírita. É muito diferente. Na doutrina espírita, aí diz assim, mas aqui a gente faz o bem. Lá também. Aqui o médium tem que ser responsável. Lá também. O médium tem que praticar caridade. Lá também. A diferença básica é que nós estudamos não só o fato da comunicação. A gente está preocupado só com o fenômeno, não. Embora muita gente chegue na casa espírita doido para ver um médium se incorporar. Né? Dar uma passividade. A gente vem curioso para ver como é que é. E muitas vezes acontece e você nem percebe, porque o médium espírita aprende a controlar a comunicação. Eu falava isso ontem, num estudo que nós fazíamos em outra casa. Eu tenho 1,90 de altura, peço humildemente 130 quilinhos. Já imaginou um espírito com raiva e eu não sei controlar? O que eu sinto é gastar com cadeira. Não estava no gibi, não tinha uma cadeira que tivesse com os pés bamba, que não ficasse com os pés bamba. Isso sem falar se eu não quebrasse a mesa. E o pobre do doutrinador, quem ia ter coragem de sentar do meu lado para falar com o espírito? E arriscar levar uma bufetada no meio da cara? Não consegue, não é assim tão simples. Então, se aprende o quê? O médium, ele aprende a filtrar a informação que ele recebe dentro da doutrina espírita. Na Umbanda já nem tanto. Há maior liberdade, mas também há controle. Não se permite qualquer coisa não, é engano. Mas a visão é diferente. Até na forma das comunicações há diferença. Uma coisa que dificilmente você vai ouvir um bandista falar é animismo. Durante muito tempo, no próprio espiritismo, a palavra animismo era um tabu. Quando você chega para o médium e diz que ele está sendo anímico, nossa, é uma dor de consciência. Ele chora, ele se aperreia. Estão achando que eu estou mistificando. Vamos esclarecer uma coisa. Ânima é alma. Então, o animismo é a manifestação da própria alma do indivíduo. É você mesmo, seu próprio espírito não, que você não tem uma coisa acoplada, é você mesmo. Então, o que acontece? Em alguns momentos, durante o transe mediúnico, pode acontecer que a pessoa dê vazão a seus próprios conflitos pessoais e ponha para fora. Então, aquela comunicação que está acontecendo ali é de um espírito? É. Só que ele não está desencarnado, não. É o próprio médium que está dando a comunicação. E muitas vezes, quando a comunicação termina, ele não tem noção do que aconteceu direito. Porque é o seu subconsciente que está agindo. É o seu eu profundo que está ali. Ele não está mentindo, ele não está enganando, ele não está fantasiando, não. Ele está sendo ele mesmo. Ele está passando a sua parcela, porque toda comunicação espiritual tem animismo do médium. Chico Xavier tinha, e ele era um médium extraordinário na questão qualidade mediúnica, sem falar da questão moral. Na questão qualidade mediúnica, Chico era extraordinário. E ele tinha animismo. E não sou eu que falo não, foi um pesquisador que, graças àquele caso em que Chico recebeu a comunicação de um rapaz que tinha sido assassinado, um grafologista foi chamado para pesquisar. Quando ele fez a pesquisa, o que é que ele encontrou?
ele viu que a assinatura, ou o sujeito tinha assinado antes de morrer, ou era ele que tinha assinado através do médium. E isso influenciou o júri. E o rapaz foi absolvido. E esse grafologista ficou com aquilo na cabeça. Eu digo, não, agora eu quero saber como é que é esse direitinho. Ele começou a investigar e converteu-se ao espiritismo. Ele tem até um livro escrito dentro da doutrina sobre isso. Me perdoem que eu não lembro agora o nome dele. E nesse trabalho que ele fez, eu guardei uma referência interessante, e ele dizia o seguinte: de cada 100 psicografias, 30 eram 100% a pessoa que escrevia. Detalhes, grafia, tudo. Não tinha nada que não dissesse que tinha sido a própria pessoa. Nos outros 70%, havia pequenos detalhes que mostravam a influência de Chico. Por exemplo, numa carta, um espírito desencarnado pede bênção à mãe, mas na vida ele nunca tinha pedido a bênção à mãe. Quem pede bênção à mãe é Chico. Então aquilo é animismo de Chico. O espírito pedia a bênção à mãe no início da carta. Não foi o espírito, era Chico. Sempre que ele se dirigia à mãe dele, ele sempre pedia a bênção. Como o espírito estava dirigindo a mãe dele, saiu o espírito pedindo a bênção, mas não foi o espírito, era Chico. Então, mesmo a mediunidade mecânica, como a de Chico, tinha influência. Então, muitas vezes, quando nós vemos alguns dos nossos irmãos na Umbanda, no Candomblé, mesmo alguns dos nossos irmãos nas igrejas evangélicas, tendo convulsões, não significa que tudo ali é mentira, não. Pode ser uma aproximação espiritual, pode ser anímico. A pessoa está ali envolvida por tudo aquilo e ela põe para fora todo o conflito, toda a angústia, tudo que ela está botando para ela estar sentindo, e ela tem uma crise. Ela está dando a passividade a ela mesma. Só que na visão espírita a gente tenta perceber e tenta ajudar o médium, aí filtrando isso. Se o médium tiver isso em excesso, é porque ele precisa realmente trabalhar a si mesmo, ele precisa de ajuda, precisa de orientação. Se, de repente, o espírito do médium dá uma comunicação, volta uma reencarnação passada e começa a falar, o doutrinador vai doutrinar ele como se fosse qualquer outro espírito. Só não vai mandar para a espiritualidade superior, senão ele desencarna, né? Não é brincadeira. Mas vai orientá-lo, esclarecê-lo, vai ajudá-lo a entender a sua situação, porque isso são traumas que ficam dentro de nós. Nós somos espíritos. A gente se esquece disso. Então, na visão espírita, a gente tem essa outra visão. A gente não vê a mediunidade da mesma forma. Embora seja com o mesmo respeito, o mesmo carinho, e a gente tem que respeitar também. Indo mais à frente, a questão das comunicações também, a gente tem mais alguns pontos bem interessantes aqui. Nos dizem os espíritos. Os espíritos são as almas daqueles que habitaram a terra, conservam a sua identidade depois da perda dos seus corpos. Para nós, todo espírito nada mais é do que uma pessoa sem um corpo físico. A gente usa até por questão de didática. Para o encarnado a gente chama alma, para o desencarnado a gente diz espírito, para não confundir muita cabeça. Então, para nós, qualquer espírito desencarnado é sempre um espírito de alguém, de uma pessoa que, em determinado momento, teve uma existência física, várias existências, passou por várias experiências e ainda vai passar por outras. Seja ele um espírito ainda muito jovem, atrasado na sua experiência e evolução, ou seja um espírito muito adiantado. Ele vai continuar nesse processo. Já para os nossos irmãos de Umbanda, de Candomblé, você tem uma situação um pouco diferente. Eles têm os orixás, que são, na verdade, forças da natureza. E eles adoram essas forças. E cada determinado grupo, como caboclos, as crianças, as pombagírias, o nome certo é bombagira. Pombagira foi a gente que inventou, mas o nome mesmo é bombagira. Cada grupo desse está ligado a uma dessas forças da natureza, e eles agem em nome dela.
E são essas forças naturais que eles usam nos seus trabalhos. Então a visão de como se lida com o mundo espiritual, de como ele interage conosco é diferente. Por isso a comunicação, por exemplo, de um preto velho numa reunião de umbanda ou de candomblé, e essa mesma comunicação num centro espírita tem uma conotação completamente diferente. Algumas pessoas até chegaram a dizer o seguinte: não, o centro espírita não aceita a comunicação de preto velho, não. Diz que é espírita atrasado. Aí a gente precisa entender melhor a doutrina. Tá? Porque diz assim, lá só se comunica padre e médico. A gente dá essa impressão mesmo, né? Nossa. Mas é impressão, viu? Porque assim como na Umbanda não tem 2 centros de Umbanda iguais, na doutrina espírita é difícil achar 2 centros espíritas que tenham o mesmo cuidado com o estudo. Existe muito preconceito realmente. Mas para nós, aí vem também o livro dos médiuns, toda comunicação que, isenta de frivolidade ou de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Então, se for um preto velho, um amarelo velho, um inglês, um francês, um alemão, um indiano, o que interessa para nós é o conteúdo da comunicação. Porque o espírito pode dizer o que ele quiser, ele pode se apresentar da forma que ele achar melhor. Ele vai se apresentar, muitas vezes, da maneira com que, numa última encarnação, aquilo o marcou. E ele usa isso para que ele mesmo lembre o quanto ele precisa melhorar, por exemplo. Emmanuel teve várias reencarnações como padre. E por que ele se apresentava para Chico como Públio Lentulus? Porque foi naquela encarnação que ele negou Jesus. Ele teve frente a frente e não cedeu. Então ele guardava para ele mesmo aquela imagem e a lembrança de Públio Lentulus para ele lembrar do próprio orgulho que fez com que ele não cedesse. Para que ele não esquecesse. Isso o havia marcado profundamente. Então o espírito ele pode se apresentar da maneira que ele achar melhor. Espírito não tem RG. Não tem certidão de casamento. Não dá para pedir. Então, se um espírito chega e diz, eu sou médico, eu digo, que bom, meu irmão. Isso não significa nada. Porque ele pode ter sido médico na Terra. É só lembrar de André Luiz. Ele foi um dos grandes médicos de sua época. Passou 8 anos no umbral. Depois, quando chegou no plano espiritual, foi trabalhar enxugando vômito no chão. Porque a medicina que ele tinha aprendido lá não dava para ajudar no momento. Ele tinha que primeiro aprender a se equilibrar para poder usar a medicina que ele conhecia. Então isso é relativo. O fato de um espírito chegar e dizer eu sou isso, eu sou aquilo, não significa nada. Na casa espírita. Lembra que a gente falou sobre a questão das correntes na Umbanda, no Candomblé? Lá a conotação é outra. Então se tem toda uma reverência, um respeito por aquela condição, daquela categoria de entidades. Na visão espírita, a gente não pode ter a mesma condição. Porque quando a gente estuda o fenômeno, a gente não estuda o fenômeno do ponto de vista da crença. Nós estudamos o fenômeno do ponto de vista da análise do conteúdo que ela tem. Porque influi o médium, influi o meio, as pessoas que estão lá, influi a condição do espírito, muita coisa influi na comunicação. Certa feita nós fomos fazer uma palestra numa casa e era aniversário da casa. Nós íamos lá várias vezes, mas nós nunca tínhamos perguntado sobre a mentora da casa. Então nós estávamos, como aqui, ficamos nos preparando antes da reunião e só estava eu e o presidente da casa. Eu entrei em prece e se apresentou para mim uma entidade. Ela virou e disse, eu gostaria de lhe ajudar na palestra da noite de hoje. Eu digo, olha, eu não dou comunicação no meio de uma palestra. Aí não tem acordo, eu não abro mão.
é minha disciplina pessoal. Eu tenho, tem alguma coisa errada? Não. Eu tenho essa disciplina. Aí disse, não, eu só quero lhe ajudar. Eu vou lhe inspirar. Eu digo, até aí tudo bem. Mas o meu desconfiômetro é horrível. O meu desconfiômetro é triste. Como ela se apresentou para mim como uma enfermeira, daquelas enfermeiras na Nery antiga, que a gente via fotozinho nos postos de saúde. Aí eu, como que nada, comecei a conversar com o presidente. Não, mas a mentora da casa aqui, porque ela se apresentou, disse quem era. Ela disse que a mentora da casa aqui não é uma freira, né? Aí ele fez, não, a mentora daqui é... Aí contou a história, que era uma enfermeira, e contou toda a história dela. Digo, para mim já estou mais seguro, que aí não foi o meu animismo que fez ela se apresentar daquela forma. Dei a palestra normal, fui inspirado normalmente e correu tudo certo. Então, por que simplesmente não aceitar? Porque a gente aprende que você erra. É normal. Mas a gente aprende. Então, à medida que a gente aprende e estuda, a espiritualidade também aprende e respeita. Para a gente também citar uma outra circunstância, eu vou pedir licença a ele, que é um amigo espiritual, muito querido. E nós sabemos que ele trabalha numa casa espírita e fora da casa espírita. E nós fomos convidados a acompanhar o médium, que trabalha com ele, fora da casa espírita. E nós fomos. Inclusive, ele se diz um médico alemão, não Dr. Fritz. Ele frisa bem isso, não é Dr. Fritz. E nós fomos com ele. Estávamos na reunião, as pessoas reunidas, fez-se a prece, e ele começou a tratar vários problemas de várias pessoas presentes. E nós ali calados no nosso canto, só observando. Em determinado momento, ele colocou um conhecido nosso, e ele começou a colocar agulhas, mas não é agulha da acupuntura, gente. Sabe aquela agulha que você toma injeção normal? E começou a enfiar no sujeito, uma agulha depois da outra. Aquilo foi me dando uma aflição. E toma agulha. E aquilo foi me incomodando. Digo, não acredito que ele vai fazer uma almofada de alfinete do sujeito. E tome agulha. Eu digo, meu Deus, aquela agulha normal. Isso é um absurdo. Eu estava a uns 6 metros de distância, pensando. A entidade parou, olhou para mim. E eu continuei, né? Mas isso é um absurdo. Aí ele parou de novo, olhou para mim e fez, mas você sabe por que eu estou fazendo isso, não sabe? Aí eu entendi, pedi desculpas. Eu estava sendo mal educado. Eu estava falando em voz alta, pelo pensamento. Estava atrapalhando ele. Mas quando ele disse, você sabe por que eu estou fazendo isso? Imediatamente ele me lançou a ideia, eu entendi, me calei e pedi desculpas. O que ele estava fazendo? A pessoa que ele estava tratando não acreditava que ele pudesse fazer alguma coisa por ele. Como ele não estava numa casa espírita, ele lá tinha a liberdade de trabalhar como ele achasse melhor. Então ele pegava as agulhas e tome agulha no sujeito. Ele estava fazendo acupuntura na dura. Porque aquela pessoa só acreditava que alguma coisa estivesse acontecendo com ela se alguma coisa fisicamente a tocasse. Senão ele não acreditava. Se ele estivesse numa casa espírita, ele teria só aplicado a bioenergia. Ele só teria aplicado um passe. Dava no mesmo. Mas para aquela circunstância, naquele local e para aquela pessoa, aquilo era o melhor momento para ele. Ele achava a melhor forma de agir aquela. Se ele estivesse numa casa espírita, ela agiria diferente. Era a mesma entidade, trabalhando em 2 lugares diferentes, sem nenhum problema. Só que ela se adequava à realidade de quem estava sendo atendido. Porque a pessoa que foi lá não tinha ido na casa espírita, tinha ido lá. E muitos de nós chegamos à casa espírita e estranhamos. Aqui a gente não tem vela, não tem ritual, não tem paramento, não tem nada. E muitos não se acostumam. Porque esse hábito ainda está arraigado em nós. Aí ele vai na Umbanda, no Candomblé, e se sente à vontade, se sente em casa. E vai ser muito bem assistido. Muitos espíritos, inclusive eu trouxe até aqui, um livro de Divaldo Pereira Franco, Loucura e Obsessão. Todo o livro se baseia no trabalho de um médium de Umbanda, dentro de um terreiro de Umbanda.
E quem estava lá? Bezerra de Menezes, auxiliando. E a entidade que fazia o trabalho era uma entidade elevadíssima, que se apresentava como uma preta velha. E ela fazia um trabalho maravilhoso lá. Havia comunicações de animismo? Sim. Havia outras entidades que estavam lá, ainda habituadas, presas aos rituais, aos hábitos, que tinham desde a época do seu desencarne quando escravos? Tinha. Mas havia espíritos altamente inteligentes que auxiliavam, esclarecidos, dentro daquela realidade, ligada à religião de Umbanda há muito tempo. Então, quem somos nós para dizer que lá é errado, aqui é certo? Nós temos que aprender a nos respeitar. Sabe, mas se chegar um preto velho na casa espírita, ele não vai ser bem tratado, não. Vai. Ele vai ser convidado a conhecer a casa espírita. Porque assim como aquele meu amigo espiritual, que se comunica por um médium, tanto de um lado quanto do outro, que ele atende na sua própria residência. Assim como ele, um espírito que tenha esclarecimento suficiente e vá a uma casa espírita, ele não vai precisar pedir cachimbo, ou vai se entortar todo, falar misifi, ele não vai precisar. Porque muitas vezes isso é inclusive atavismo do próprio médium. O médium acha que, como ele é um preto velho, ele precisa agir assim. Eu tenho uma querida amiga, ela vai assistir essa palestra e vai querer me bater, porque eu vou falar dela aqui. Eu tenho uma querida amiga que ela tinha um companheiro espiritual que era um preto velho. Muito simpático, muito bondoso. Mas dentro da realidade do espiritismo ele não conhecia muita coisa. Então, quando nós começamos a trabalhar na instituição junto com ela, nós o vimos daquela forma, como um preto velho. Só que começou anos de estudo. Estudo do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, vários estudos, vários trabalhos juntos. Depois de alguns anos, quando nós o vimos, ele não se apresentava como negro normal, mas não tinha mais aquela coisa de um velho encarquilhado. Não, normal. Calça branca, camisetinha. Ainda brincava com a gente. Estou estudando. E eu ria muito com ele. Só que toda vez que ele vinha da comunicação pela médium, era um preto velho. Falando errado, misifi. E eu olhava para o médium e olhava para o espírito. Não era. Por quê? Porque o médium não conseguia tirar da mente, porque ela tinha todo aquele carinho pela imagem do preto velho, pela imagem da comunicação. Então ela não conseguia se desligar disso. E ele brincava, eu digo, minha filha, não precisa mais disso não, eu estou novo. Espírito tem idade não, já tive muitas encarnações. E ele brincava com a situação. Então era atavismo do médium, era animismo mediúnico, no sentido de que ela não conseguia libertar-se da imagem. Então ela automaticamente emprestava a ele as características de anos atrás, quando ele ainda estava apegado à coisa. Então a gente não pode julgar, nós não podemos o julgar. Aí vem de novo o Livro dos Espíritos. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa sob o qual nome ele diga. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais. Não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Agora, você esperar que uma entidade chegue numa reunião espírita, onde houve um trabalho de orientação aos médios, houve um trabalho de cuidado, o espírito chega lá e ele está habituado, ele ainda está preso à ideia da religião, bem básica ainda, dos ritos, dos cânticos, de dançar. Ele chega e pede para dançar. Mas não vai. Ele pede para fumar, mas não vai. O médium simplesmente disse, não, meu irmão, aqui é diferente. Você não quer conhecer a casa, não? Nós temos os nossos amigos espirituais aqui, vão lhe mostrar o trabalho, ver como é que é. Não tem problema, não. Nós trabalhamos com um grupo de desenvolvimento, numa instituição, e a grande maioria era oriundo da Umbanda. Ou tinha vindo de contato com o Candomblé, assim vai.
90% das comunicações era de caboclo, preto velho e assim por diante. Foi tanto que a gente começou a ler a respeito. Porque teve uma hora que a gente não sabia mais como lidar. Para a gente poder entender todas essas questões, a gente começou a estudar a respeito do que podia ler para tentar entender. Numa dessas circunstâncias, uma jovem começou a fazer um tratamento na casa, e ela, nós sabíamos, ela era médium e tinha vindo oriundo das religiões afro-brasileiras. Assim, no primeiro dia que a gente foi aplicar um passe nela, nos apresentou uma preta velha, e foi muito característico, porque para ela se identificar, ela usava uma roupa bem bonita, e para ela se identificar, ela usava um cajado antigo, feito de uma raiz de árvore, um cajado, para se apoiar. Isso ficou bem marcado. Quando nós comentamos com a médium, ela reconheceu a entidade, realmente trabalhava com ela, tal. Tudo bem. Ela começou o desenvolvimento mediúnico, e a entidade sempre aparecia na reunião mediúnica. Só que, como a nossa irmã estava muito habituada aos cultos afro-brasileiros, ela não conseguiu se identificar com a casa. Nós não sabemos se ela voltou a trabalhar em outra religião, mas da instituição que nós fazíamos parte, ela se afastou. Ela foi e a preta velha ficou. Mas sempre que nós estávamos trabalhando naquela reunião de desenvolvimento e havia comunicação de espíritos muito sofredores ou muito perturbados, quem estava lá do lado auxiliando? A preta velha. A espiritualidade não tem preconceito. Preconceituosos somos nós. Nós é que colocamos barreiras e dizemos que ele está certo, eu estou errado. Divaldo tem um vídeo, esse vídeo já deu tanto pano para manga, em que perguntam a ele se um preto velho pode ser guia espiritual de uma casa espírita. Ele diz que não. Então tem muita gente que se sentiu ofendida, porque Divaldo está dizendo que esse preto velho não é um espírito elevado. Qual preto velho você está falando? De qual? Porque a questão é que se aquela entidade está orientando uma casa espírita, no mínimo, ela tem conhecimento sobre espiritismo. Se ela tem conhecimento sobre espiritismo, ela não vai se apresentar como um preto velho. Não precisa. Como ela não precisa se apresentar como um padre, como ela não precisa se apresentar como ela quiser. Isso pode ser atavismo do médium, pode ser um processo obsessivo, pode ser uma entidade querendo se passar pelo que não é. Aí você chega numa casa, a gente fazendo palestra, a gente anda, viu? Aí de vez em quando o pessoal começa a cortar, a gente não anda mais, porque a gente começa a falar muito. Aí nós chegamos numa instituição, e as cabines de passe tinham a cortininha assim, aqui esse verdezinho bonito, e lá era tudo, acho que era amarelo. Aí da segunda vez que a gente foi, aí a gente chamou a atenção, tinha mudado de cor, era azul. Eu digo, que bonito, né? Mudou de cor, para lavar, né? Trocar, suja. Não, a gente mudou a cor porque a cor estava errada. Me explica aí, como é que a cor estava errada? Não, porque o médium principal aqui da casa, o espírito disse que a cor estava errada. A cor certa tem que ser essa, porque senão atrapalha o trabalho de passe. Digo, joia. Você já perguntou para ele por quê? Ele regalou os olhos, quase me engole. Eu digo, como? Você perguntou ao espírito por que a cor atrapalha? Em quê? Porque se eu vim fazer a palestra aqui com a camisa azul, vermelha, do esporte, do Santa Cruz, do Náutico, do que seja, vai influir em quê? A minha condição espiritual vai. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, mas a cor vai em quê? Não vai, meu amigo. Vamos estudar a doutrina, vamos estudar sobre fluidos, vamos entender como funciona. E um ponto importante que nos diferencia dos cultos afro-brasileiros é que nós não acreditamos na mágica, na magia, no chamado sobrenatural. Porque pela orientação dos espíritos através dos médiuns que falaram com Kardec, nós fomos orientados de que tudo é natural. Não existe nada fora da natureza. Então não existe o extraordinário, o maravilhoso, o fantástico. Tudo é normal. Por isso que alguém dá uma comunicação mediúnica, a gente não precisa se... Oh, meu Deus, não tem nada demais. Fica até chato, a gente acostuma.
Agora, cada comunicação é uma oportunidade de aprendizagem. A gente aprende muito se a gente está disposto a pesquisar, a ler, a estudar, a observar. E vocês estão achando que médium é aquele que fica dentro da reunião mediúnica? Essa aí é nova. Primeira vez. É que eu sou meio contador de causa. Mas essa saiu fresquinha, da padaria. Segunda-feira passada a gente pegou um engarrafamento, indo para o lado lá da Avenida Norte. Terrível. Ali pela Avenida Recife, em diante, estava uma coisa triste. Ficamos 1h30 presos dentro do ônibus. Estávamos tentando chegar na instituição, não dava. Aí, já que a gente estava preso no meio do ônibus, a gente começou a ler, né? E uma jovem sentada do meu lado falava abertamente da sua vida sexual. Para quem quisesse ouvir. Lógico que ela tinha algum desequilíbrio. E ela falava abertamente, de maneira bem chula, bem rasgada, de que ela era comerciante do sexo. Como nós estamos para um trabalho, a gente tentou não se envolver com a história, não ficar ouvindo, que até falta de educação, embora ela estivesse no meu ouvido. Então, continuamos em prece a ler e não demos importância, respeitamos o espaço dela. Se ela quisesse expor a vida pessoal dela, o problema era dela, quem éramos nós para nos meter. E continuamos ali lendo. Tá. Não conseguimos chegar na instituição, porque o ônibus não andou, desistimos, voltamos para casa. No dia seguinte, na terça, é nosso trabalho mediúnico à noite. Nós fomos o trabalho normal. Aí, para nossa surpresa, se comunica uma entidade, uma amiguinha espiritual que acompanhava ela. E ela nos acompanhou o dia todinho, até a noite, onde fomos para o centro, onde ela teve a oportunidade de conversar conosco e conversar com os doutrinadores. Por que ela nos acompanhou? Porque a gente não deu importância. A gente não estava ouvindo a conversa. Ao contrário, a gente estava tentando ler. E ela ficou tão intrigada, porque à medida que a gente lia, ela disse que o livro parecia que brilhava. E a sua testa brilhava também. Saiu uma luz da sua testa. E era uma coisa tão bonita que eu fiquei intrigado. E eu ouvi os seus pensamentos. Você não estava julgando ela, não. Você estava orando por ela. Aquilo foi tão estranho que eu tive que saber quem era você e fui atrás de você. Passei o dia todo lhe acompanhando. Até chegar na reunião mediúnica, aí ela foi convidada. Aí disse, o que é doutrinar uma entidade? Como é que se convence alguém a aceitar ajuda? Porque ninguém convence ninguém a nada. O objetivo de uma reunião mediúnica é oferecer apoio. A emoção que aquela moça desencarnada teve foi quando o doutrinador virou para o médium em que ela estava se comunicando, se dirigindo a ela, e disse, seja bem-vinda e acolhida. Nós aqui desejamos que você se sinta bem. Ele falou isso com tanta sinceridade que ela caiu no choro. Ela não esperava ser bem recebida. Ela estava acostumada a ser escorraçada, a ser maltratada. E ela foi tratada com carinho, sincero. A sinceridade do doutrinador valeu mais do que qualquer prece, do que qualquer fórmula que você possa imaginar. Numa reunião mediúnica espírita, ninguém força um espírito a deixar de ser ou ser alguma coisa. Nós estamos ali para ouvi-lo, para que ele possa ter aquele momento de catarse, de botar para fora o que ele está sentindo. E ter a oportunidade também de ouvir, às vezes, o que ele não quer. Em contato com as energias do médium, muitas vezes ele sente de novo as sensações que ele havia esquecido. Ele lembra do seu passado, lembra da sua família. Às vezes ele consegue ver um parente desencarnado que está lá aguardando a oportunidade dele despertar. Às vezes não é uma, nem duas, nem três, nem quatro. São várias vezes que ele volta para se dialogar, para se conversar, para que seja um processo de despertar. Porque ninguém vai à força despertando para a realidade.
E os próprios amigos espirituais encaminham esses colegas para lá, para serem ajudados. Então, cada reunião mediúnica é uma oportunidade. Como essa foi uma lição de vida para nós, imensa. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim, eu sou de Umbanda, eu frequento o Candomblé, ou chegar para você e dizer assim, aquilo ali é uma coisa horrível, uma coisa baixa, uma coisa assim. Não, não é não. Agora você tem que entender e respeitar. Está curioso a respeito? Leia. Pesquise. Não tem nada de feio, nada de errado. Agora, na doutrina espírita, a nossa visão é diferente. Aqui nós estamos estudando, aprendendo à luz da ciência, da razão, da filosofia e também da religião. Mas o nosso sentido religioso é diferente ainda dos nossos irmãos. Porque o nosso sentido religioso está baseado no tão somente religar-nos a Deus. Nós não estamos apegados a rituais, nós não temos atributos mágicos, talismãs, nada disso. Eles acham importante usar? Que bom. Nós não precisamos. Não é por isso que nós vamos desfazer dele, não é por isso que eles vão ficar com raiva da gente. Nós não achamos necessário. Eles acham necessário. Que Deus os abençoe. Está tudo certo. Não tem nada de errado. Lá. Por que não trazer então para a casa espírita? Porque não tem a ver com a doutrina. Às vezes a gente começa a querer trazer para dentro do espiritismo uma série de coisas que nós encontramos aí fora, tanto espiritualistas, das religiões afro-brasileiras, não porque a gente não traz dentro da casa espírita. Porque a doutrina espírita explica e tem uma visão diferente. Então, muitas vezes, a gente vai trazer uma coisa para fazer a mesma coisa que a gente já faz, sem precisar daquilo tudo. Para a gente encerrar só essa visão, entrando um pouquinho em outro assunto. Algum tempo atrás, um conhecido meu foi visitar um médium que passou aqui por Recife, que fazia operações. Aquelas cirurgias mediúnicas. E ele fez muitas cirurgias, ajudou muita gente aqui. Mas eu sempre brinco muito, que eu digo, a gente como espírita, a gente tem que pensar. Né? Por que as casas espíritas não abriram a porta para ele, se ele fazia aquilo? Porque na nossa visão não é necessário você fazer uma intervenção física na pessoa. Não precisa. É a história da garrafa. Não precisa abrir a boca. Como o nosso amigo tem um problema de visão, ele tem um coágulo no cérebro que impede que ele tenha uma visão perfeita. Então ele foi lá, fez, inclusive melhorou do coágulo. A visão dele melhorou bastante. E ele tem a imagem tal, ele fazendo corte na cabeça, saiu sangue, aquela agonia toda. Ele fez a filmagem, tirou foto. Aí chegou para mim, sai Chico, e agora? O que é que tu diz? Eu digo, posso falar mesmo? Pode. Mas eu melhorei da vista, eu não duvido não. E ele usou um bisturi, não foi na tua cabeça quando ele cortou? Eu digo, foi. E o martelo? Aí ele levou um susto. Não, pelo amor de Deus, ele não usou o martelo não. Ele não usou o martelo, uma serra. Não. Não usou um formão. Não. E como é que ele passou pela caixa craniana? Mas ele ter feito isso espiritualmente. Se ele passou pela caixa craniana espiritualmente, por que ele não fez isso na pele? Pelo mesmo motivo que meu amigo enfiava agulha. Né? O amigo enfiava agulha no meu amigo. Porque ele só acredita que aquilo vai funcionar se ele vê o sangue escorrer, se ele sentir que ele não sentiu dor, abriu e não sentiu dor, fica anestesiado. Fica. Mas faz o mesmo efeito de você chegar aqui, aplicar o passe e você vai melhorar naquele ponto. Só que ninguém vai fazer alarde. É uma outra forma de ver, a gente respeita, mas a gente não precisa fazer igual. Então a gente precisa entender que, eu vou lá, você está com coágulo, tudo bem, eu chego lá e tiro, eu consigo tirar o coágulo seu, sem problema nenhum. A entidade chega lá e retira o coágulo, ótimo. Aí você tem uma isquemia. Você tem um derrame. Por causa do espírito, não. É porque quem está gerando o coágulo é você. É um problema seu, que pode estar tanto a nível físico, como pode estar a nível perispiritual. E se não se manifestar de uma forma, vai manifestar de outra.
Então, talvez até de uma forma pior. Aí, por isso que na doutrina espírita, muitas vezes, mas aqui eu não fico bom tão rapidamente. Eu prefiro um centro mais forte. Eu vou para um centro de Umbanda aqui lá, ó, o pessoal faz um trabalho e resolve o meu problema. Se você quiser ir, boa viagem. Fique com Deus, você vai ser muito bem tratado e atendido. Só que não basta você fazer um trabalho, não basta você pedir para uma entidade fazer isso ou fazer aquilo, ou te socorrer dessa ou daquela forma, não. Se você não muda como pessoa, se você não se torna uma pessoa melhor, porque nós somos um espírito reencarnado que estamos aqui para aprender. Lembra daquela história? Necessidade evolutiva, melhorar como ser humano. Eu vou lá e tenho uma úlcera, cheguei lá, ficou bom. Fiquei bom da úlcera na hora, que bom. Agora eu continuo com raiva, com ódio no coração, continuo tratando todo mundo mal. Será que eu vou ganhar uma úlcera nova? Resolveu o problema? Aí me diga, o que é que resolve o problema? Espantar a mosca ou curar a ferida? Porque se a gente só ficar espantando as moscas, não resolve. Agora aqui dá trabalho. Dá. Porque você não pode pedir para ninguém fazer aquilo que você tem que fazer. E se você for pensando que você vai chegar num centro de Umbanda e lá vão resolver o seu problema sem você se esforçar, você também está muito enganado. Você vai levar um fora bem dado. E vai ser orientado que você está enganado. Porque o esforço nosso pela melhoria é nosso. Os espíritos nos auxiliam, nos socorrem, nos amparam. Se você for evangélico, espírita, ateu, o que você quiser ser. Não importa. Você vai ser socorrido. Agora, eles não vão fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. E muitas vezes aquilo que nós consideramos como mal, tão somente é a vida nos alertando sobre a nossa necessidade de progresso e de crescimento espiritual. Então, se alguém perguntar a você se você é espírita, não tenha medo não, diga, eu sou espírita. Você é kardecista? Eu digo, não, sou espírita. Você é umbandista? Não. Quer que eu explique a diferença? Aí você explica. Porque preconceito nosso é não ter coragem de admitir uma crença que nós temos porque alguém pensa diferente da gente. Se ele acha que eu vou para o inferno, tudo bem. Quando nós dois morrer, a gente vê quando cada um vai. Não tem problema, a gente descobre. Não tem problema nenhum. Se zangue não. Se zangue se a pessoa discordar ou não entender, se sua família não compreende. Minha família não compreende que eu sou não. A minha levou 20 anos. 20 anos de convivência para entender um pouco de espiritismo e entender a nossa opção. Aquela família católica. E hoje todos sabem que somos espíritas e não tem nenhum problema. Mas demorou. E como é que eles aceitaram e entenderam? Exemplo. Observando o comportamento, a vivência, a atitude diante da dor, da dificuldade. Aí viram, não, realmente. Eles vivem o que falam. Ajudou bastante. Ajudou bastante. Então, mostre por seus atos. E não tenha vergonha, não tenha medo. E, principalmente, não tenha preconceito com ninguém. Entenda, respeite e ame. Porque já diz os nossos amigos espirituais que nós precisamos aprender a amar uns aos outros. E nós espíritas ainda mais. Se você é umbandista e quer se dizer espírita, fale. Não tem problema não. Isso não vai desvirtuar ou vai dizer que está certo ou que está errado. É só uma palavra. A vivência do que nós somos, cada um vai dizer diante da sua consciência. Vamos estudar mais, gente. Vamos aproveitar a oportunidade de conhecimento. Nós temos recebido tanto, tanto da espiritualidade amiga. Muitas vezes vocês não sabem o que os amigos espirituais pintaram e bordaram para fazer vocês se convencerem a vir aqui hoje. Só para assistir uma reunião, para ver se melhora um pouquinho, para ver se tira aquelas preocupações da cabeça, para ver se melhora um pouco o ânimo, para dar possibilidade dele nos assistirem, porque nós não damos sintonia através de uma prece de amor, prática do bem. Fica o convite. Meus irmãos, o amor de Deus se espraia sobre todos nós. Derrama-se como uma grande verdade. Não há sombra, não há sol que oculte a verdade de Deus que está diante de nós.
não importa se seja num terreiro, não importa se seja numa catedral, onde nós formos em nome de Deus buscar a sua verdade, nós vamos ser iluminados por ela. Mas tenhamos a certeza que o esclarecimento é uma coisa importante. Conhecer, entender, despertar, tomar consciência de si mesmo é um fato. E nós que estamos abraçando a doutrina espírita, não tenhamos preconceito, nem conosco, nem com os outros. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.